Então vamos lá. Agora a gente vai continuar aqui com nossas operações com segmentos de retas, né? Dessa vez a divisão. A divisão nós temos duas maneiras de estar realizando essa divisão, tá? A primeira maneira nós encontramos a mediatriz, né? E a segunda maneira é traçando ângulos espelhados, tá? Essa primeira maneira ela é utilizada quando nós dividimos esse segmento de reta em números pares, né? Então nós dividimos em 2, nós dividimos em 4, tá? Até 4 é viável. Depois, a partir de 4, não fica mais viável dividir o segmento de reta desta maneira, tá? Então vou fazer um exemplo aqui que a gente vai fazer essa divisão desse segmento de reta aqui, né? Nosso segmento de reta AB vai ser dividido em 4 partes, tá? Então vamos lá. Reta suporte, marca o pontinho inicial, pega a distância de AB, pega aqui a distância de AB, transporta para a sua reta suporte, e você tem aqui o segmento AB. Agora nós temos que achar a mediatriz, né? Tivemos que dividir primeiramente esse segmento de reta em duas partes. Como que a gente encontra a mediatriz? Ponta seca em um dos cantos, uma abertura que eu sei que é maior que a metade, faço um arco. Ponta seca no outro canto, novamente desenho um arco. Então eu tenho aqui o segmento, alinho os dois pontinhos, e aqui eu tenho a minha mediatriz. Okay? Dividir uma vez, esse ponto eu tenho que nomeá-lo. Então aqui o meu ponto C. Mas eu dividi em 2, eu quero dividir em 4. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar esse segmento AC e dividi-lo novamente, e pegar o segmento CB e dividi-lo novamente. Okay? Então ponta seca, ponto A, uma abertura que eu sei que é mais que a metade, desenho um arco, do outro lado a mesma coisa, desenho um arco, alinho os dois pontos, criei um ponto, tenho que nomeá-lo, esse vai ser meu ponto D. Agora eu vou dividir o meu segmento de reta CB, a abertura que eu sei que é mais que a metade, desenho um arco, do outro lado a mesma coisa, desenho novamente um arco, alinho os dois pontos, tenho ponto A, ponto D, ponto C, ponto B. Dessa vez aqui, esse vai ser chamado de ponto E. Ok, seu segmento de reta então, seu segmento AB foi dividido em 4. Nós temos o segmento AD, nós temos o segmento DC, nós temos o segmento CE e nós temos o segmento EB. Ok? 4 segmentos de reta. Agora vamos fazer agora um exemplo de dividindo o segmento de reta em 5 partes. Okay? Então eu vou dividir AB em 5 partes. Reta suporte, ponto inicial, pego o segmento de reta, ponta seca nesse ponto inicial e marca. Então aqui nós temos o ponto A e o ponto B. Dessa maneira aqui, sempre quando a gente for dividir em números ímpares ou maior que 4, eu aconselho fazer dessa maneira, que fica mais fácil, ok? Para fazer dessa maneira, você tem que fazer 2 ângulos espelhados, tá? Como assim espelhados? Um ângulo para baixo e um ângulo para cima.
Não importa qual seja o lado deles também, tá? A única coisa que você tem que ficar atento é que os dois ângulos têm que ser de mesma abertura, tá? E não importa a abertura, você pode pegar o transferidor e fazer um ângulo de 15 graus, fazer um ângulo de... enfim, tá? Como a gente já está com o compasso na mão, né, eu gosto de fazer um ângulo de 60 graus, que fica muito mais simples para eu estar realizando, tá? Então, ó, já estou com o compasso na mão aqui, já faço dois ângulos aqui espelhados, os dois ângulos com a mesma abertura, né, 60 graus, tá? Fica muito mais simples, eu acredito, aqui. Mas fica a gosto de cada um pode fazer aí o ângulo que quiser. Então aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho outro ângulo. Esses dois lados dos ângulos que eu desenhei, você pode desenhar também do tamanho que você quiser, tá? A única coisa que você tem que prestar atenção aí é que ele vai ter que ter um tamanho adequado para caber 5 pontinhos, né? E agora você vai abrir o seu compasso de qualquer tamanho, tá? Com qualquer tamanho, e você vai fazer quantas vezes você quer dividir esse segmento de reta, você vai marcar neste lado que você construiu. Então aqui, eu quero dividir em 5 partes, meu compasso está aberto nesse tamanho, eu vou marcar 5 vezes esse lado que eu construí. Uma vez, onde ele acabou aqui com mais de novo, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tá vendo como ele precisa ser grande? Ele vai ter que caber 5 marcações. Okay? Do outro lado, com a mesma abertura, mesma coisa. Tá? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tá? Agora é só a gente ligar pontos com pontos que a gente consegue dividir esse nosso segmento. Tá? Então o meu ponto A eu vou ligar com o último pontinho que eu fiz aqui do meu lado oposto. Okay? Ponto A, liguei com o último ponto. Depois eu vou continuando. Ó. Vai descendo o ponto, aqui eu vou continuando com o mesmo ponto. Ponto com ponto. Ponto com ponto. Ponto com ponto. E se você não esqueceu de nenhum, o seu ponto B também vai dar certinho com o seu último ponto. Ok? Então, observe aqui comigo. Você tem uma divisão. Eu vou chamar essa divisão aqui de ponto C. Outra divisão, vou chamar ela de ponto D. Outra divisão, vou chamar ela de ponto E. E outra divisão, vou chamar ela de ponto F. Então eu tenho o segmento AB, opa, desculpa. Então eu tenho o segmento AC, tenho o segmento CD, tenho o segmento DE, segmento EF e o segmento FB. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Ok? Então é isso.